Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila e do programa O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor do programa O Ponto da Política, diretamente do município de Pinhais, no estado do Paraná. Hoje, quarta-feira, 29 de maio de 2019, são exatamente 19 horas em Pinhais, a capital das águas da região metropolitana. A transmissão do áudio deste programa é sempre exibido pela rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, nas quintas-feiras, sempre às 11h30. E na pauta de hoje, governo Bolsonaro, vamos falar sobre o governo Bolsonaro, sobre o Congresso Nacional, pronunciamento de ministros, manifestações de domingo, dia 26, e também o Diogo vai falar sobre a crise do governo Dilma, que é a dissertação do curso lá de mestrando em ciência política que ele está fazendo na Universidade Federal do Paraná. E a gente sempre fala, né, que o espaço é livre e você pode participar de forma democrática, opinando, perguntando ou então fazendo suas observações. E deixa eu ver aqui como que estão, como que hoje deu um crepe aqui, deu um pau no programa onde a gente transmite, mas vamos ver aqui como é que está no Facebook, no blog, né? E já daremos início aí à conversa com o Diogo Tavares aqui. Vamos só acessar aí. Isso, para o pessoal acessar, está aqui, já estamos aí, ao vivo, tal. Daqui um pouco sai a Maria, nossa secretária lá, ela compartilha. Bem, e para falar sobre isso, sobre esses temas acima, aqui ao meu lado, Diogo Tavares. Ele é mestrando do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, possui graduação em Ciência Política, bacharelado pelo Centro Universitário Uninter, em 2017, bacharelado em Educação Física, Unidom Bosco, em 2014. Diogo atuou também como secretário parlamentar na Câmara dos Deputados em Brasília. Foi assessor do Núcleo de Gerenciamento de Projetos do PDT e pesquisador do NUPCIPOL, do Centro Universitário Internacional Uninter. Diogo foi também professor na rede pública e privada de ensino. Tem experiência na área da ciência política, com ênfase em processo decisório, sistemas de governo, governabilidade e governança, atuando principalmente nos seguintes temas: relação executivo e legislativo, governabilidade em sistemas multipartidários, coesão e disciplina partidária. Diogo, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem com você? Tudo bem, Chicão. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado aí, Chicão. Agradeço pela oportunidade de a gente estar falando aí desse tema tão atual aí, né? Desse que a gente está vendo aí com um governo um tanto quanto conturbado, né? No dia a dia, que está deixando todo mundo curioso. Isso é verdade. O governo é bastante conturbado. Até antes eu queria fazer um pronunciamento rápido aqui, pegando o gancho, sobre o encontro para um possível pacto realizado ontem por quem? Pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, até aí tudo bem. E pelo presidente do STF, Dias Toffoli, para tratar, né, sobre esse possível pacto entre Congresso Nacional e governo. Mas eu faço uma pergunta. O que o Dias Toffoli estaria fazendo lá? Ele não tem nada que estar numa reunião de pacto entre governo, executivo e legislativo, porque, afinal, o Dias Toffoli, o STF, ele tem que cuidar, ele faz parte do Estado brasileiro. Ele não foi eleito, ele não tem um mandato legislativo,
ele tem uma cadeira cativa até o fim da vida, praticamente, até os 75 anos, uma coisa assim. Então, se ele tiver que julgar algum dos lados, executivo ou legislativo, ou Câmara, né, tanto faz a Câmara como o Senado, ou então o Executivo, o Presidente, para que lado ele vai pender? Ele tem que, na minha modesta opinião, o Dias Toffoli, como presidente do Senado, ele não deveria participar do STF. Ele não deveria participar deste pacto. Deixa o Legislativo e o Executivo que se virem, o Toffoli, o STF tem que ficar aqui na retaguarda, ver se o Estado brasileiro, o seu povo brasileiro, estaria sendo beneficiado ou não por esses possíveis acertos que venham fazer. Então, está feito aqui o meu protesto, o meu pronunciamento, né? E o que você acha disso, Diogo? Olha, eu acho, até pela sua fala, a gente vê o central ali é sobre a legitimidade de Dias Toffoli estar presente nessa reunião, né? Até mesmo como você muito bem destacou, os ministros não têm aquela legitimidade popular do voto, né? Como o presidente tem, da forma do voto direto pelo cidadão, né? Uhum. O Rodrigo Maia também, de um eleitorado muito menor, que os deputados são eleitos, mas também ele tem a rúbrica do voto indireto, por ser presidente também da Câmara, né? Então ele tem a rúbrica do voto direto popular. E a segunda rúbrica dos seus pares que lhe colocaram naquela posição, o Davi Alcolumbre também, né? E se questiona muito isso, a participação de atores com essa pouca legitimidade, digamos assim, né? Que seria o STF. Talvez, eu acredito que seja uma avaliação da Casa Civil, nesse sentido, ali, com o Onyx Lorenzoni, de que o STF, hoje em dia, esteja servindo como uma instituição com poder de veto, né? Que esteja legislando demais, digamos assim, ou atrapalhando ali certas pretensões do governo com algumas legislações, e talvez tenha sido feito esse convite ali para ele tentar compreender, né? Esse convite, eu acho que nesse sentido eu colocaria, né? Mas mesmo assim, como você bem destacou, é questionável, né, a legitimidade de um ator como o presidente do STF participar de um pacto desse, digamos assim. Exatamente. Porque, como eu falei, imagine se ele tiver que fazer algum julgamento, etc., e tal, com o amigo de todo mundo, sabendo que os caras vão fazer, os acertos, como é que é isso? Mas tudo bem. Pedro Cirineu, obrigado pela presença aí, Pedrinho. O Pedro vai ser entrevistado amanhã aqui da nossa comunidade de Pinhais, e ele vai falar sobre a dívida pública e também vamos falar sobre a política local aqui do nosso município. E vamos iniciar então. Diogo Tavares, sua dissertação de mestrado sobre a crise do governo Dilma. Essa é a sua dissertação de mestrado que você está concluindo. Fale um pouco sobre isso. Bem resumidamente, Cão, é uma tentativa de análise desse período conturbado, né, que um lado do jogo político diz que foi um golpe, o outro lado diz que não, né? Então, até dentro de um objetivo de fazer ciência, né, nosso objetivo não é tomar nenhum dos lados e nenhum ponto de partida, né? É tentar entender a crise do governo Dilma como uma crise do que a gente chama de crise de governabilidade, né? Entender se essa crise ela é intrínseca ao sistema, aí nós vamos chamar de crise de governabilidade, ou se ela é mais uma crise de governança, ou seja, uma crise de estratégia mesmo do governo. Então, existem alguns índices e modelos de análise na ciência política que analisam esse tipo de crise, analisam a relação executivo-legislativo no mundo. Nós estamos trazendo esses métodos de análise para tentar compreender ali a crise que acarretou no impeachment, né, do governo da presidente Dilma, né? Essa crise, a gente vai tentar compreender se foi de governabilidade, de governança, no governo Dilma. Ok. Vamos ver aqui que o Maria Somavila entrou, a nossa secretária. O Pedro Cirineu pergunta aqui, qual sua opinião sobre o acordo do PT com o governo para tirar o COAF do Ministério da Justiça? Foi só com o PT que foi feito esse acordo? Como é que é? Você poderia responder essa pergunta para o Pedro Cirineu? Posso sim. Eu acompanhei um pouco o processo, né?
A questão do COAF foi uma medida provisória ao qual tratava da reforma administrativa do governo Bolsonaro, né? Tanto transporte de ministérios e tudo mais. Como a medida provisória ela tem um impacto imediato, assim que ela é editada, né? Ela vai ser avaliada pelo Congresso em até 120 dias, mas ela já tem um impacto imediato, né? Essa medida provisória foi editada a medida provisória 870 de 2019, foi editada no dia primeiro dia do governo Bolsonaro, né? Então ela já teve ali, ela já passou a valer ali, na época o COAF, né? Não é que o COAF está sendo agora retirado do Ministério da Justiça. O COAF, com o governo Bolsonaro, com a edição dessa medida provisória, indicou que o COAF saísse do Ministério da Fazenda, né? Agora que é a Secretaria da Fazenda que está no organograma do Ministério da Economia, né? Do Superministério da Economia. Superministério. Mas o COAF ele foi criado durante o governo Fernando Henrique, já no Ministério da Fazenda. Já foi criado no Ministério da Fazenda. Exatamente. Nunca esteve no Ministério da Justiça. Isso, no Ministério da Justiça foi, já aí no caso, com a edição da medida provisória 870 de 2019, ele foi para o Ministério da Justiça, já no governo Bolsonaro. Então, eu até tomo cuidado de falar disso, né, que não tiraram o COAF do Moro, né? O governo Bolsonaro entregou para o Ministério da Justiça esse órgão. Falou, toma aí a pasta. Isso, e o Legislativo reagiu. Então, eu não acredito que foi um acordo do PT, né? Até porque o PT hoje sozinho, ele não tem parlamentares suficiente para conseguir obstruir essa pauta, né? Foi um destaque apresentado, se não me engano, pelo Centrão. O Partido Centrão lá é o DEM, PRB, PSDB, esse pessoal aí, né? Que foi um destaque de voto em separado para que se analisasse em separado a questão do COAF, dentro dessa medida provisória, que analisava ali a reforma administrativa como um todo, né? Perfeito. Então, eu avalio assim, o COAF não foi retirado do Sérgio Moro, né? O governo Bolsonaro editou essa medida provisória, levando o COAF do Ministério da Justiça, mas ele, desde a criação do órgão, fazia parte do Ministério da Fazenda. Tá ok. Vamos ver. Para investigar ali as movimentações financeiras. Tá ok. Agora, às vezes, pode ver, demora um pouco para subir comentário. Tranquilo. Por causa do tempo, o delay que existe nesse tempo. Até o Jornal Globo, o SBT, o cara está lá, espera alguns segundos, né? E aqui também, né? Aqui entrou Maria Helena, William Braghini entrou. Um abraço para o William Braghini, um grande abraço pela participação aí. Bem, já que estamos falando de COAF, Superministério e tal, podemos entrar aí no governo Bolsonaro. Como você está vendo o desempenho, o governo Bolsonaro? Como que você analisaria isso? Olha, é bem complicado, digamos assim, até analisar como um todo o governo Bolsonaro. A gente poderia ficar aqui horas, né? Então, sem dúvida. Analisando, até porque a gente tem um cenário político conturbado. O Brasil, acho que já vem de tempos de crise política, digamos assim, né? Ao qual a gente vê a população, digamos assim, confiando cada vez menos na democracia, né? Exatamente. A própria literatura nacional vai indicar alguns motivos e tal. Fala até que quando a desigualdade econômica aumenta, a crença na democracia também vai aumentando, né? Mas, focando aqui no governo Bolsonaro, eu acho que a gente poderia falar de alguns pontos que por exemplo, acho que a falta desse governo, né? A falta do governo, principalmente na relação executivo-legislativo. A dificuldade que o presidente tem é visível, a dificuldade que ele tem para fazer com que suas pautas andem no Congresso, né? Eu até procurei alguns dados para trazer aqui, mas eu vi dificuldade justamente porque, fora essa MP do COAF, nós tivemos algumas outras medidas provisórias que eram de consenso, né, com todos os partidos. Não foi assim uma pauta do governo Bolsonaro, eram medidas provisórias que o governo editou, mas já era de consenso no Congresso. Entendendo aqui, eu estou ouvindo o que você está falando, tá ok? E nós tivemos também um projeto de decreto legislativo na Câmara que sustou uma decisão do Mourão, né? Que foi uma decisão sobre tornar mais secretos os dados do governo. Pois é, incrível isso. Por que eu estou falando desses projetos? Porque foram pautas ao qual o governo tentou aprovar no legislativo e o governo sofreu severas derrotas. E foi ali que a partir dali, que eu acho que a gente pode dizer que não há, pelo menos no legislativo, um governo ou uma base coesa para que haja um governo, né? Então, eu acho que,
começando uma avaliação do governo Bolsonaro, acho que essa dificuldade de formar uma coalizão, de formar uma base no Congresso, eu acho que hoje é a maior dificuldade do governo Bolsonaro. Falta diálogo, ele não tem diálogo, não tem, parece aquele, como é que poderia dizer assim, não tem o trejeito político, a lida, e ele foi parlamentar por 30 anos quase. Eu acho que tem alguns erros. O que está faltando aí? Por exemplo, quando ele criminaliza a ideia de distribuir ministérios, eu, pelo menos, estou estudando a questão da governabilidade no mundo todo, acontece assim, né? Um governo em sistemas políticos multipartidários ele começa a sua movimentação a partir de uma negociação com partidos, né? Então, uma coalizão de governo se dá com partidos. A ideia é qual ele começou criminalizando essa prática, né? Já foi falando da velha política, nova política, tentando classificar essa prática como uma velha política, mas enfim, a fórmula é essa, não existe outra fórmula no mundo em governo de coalizão, né? Então ele pegou, além de criminalizar essa prática, ele pega um congresso mais fragmentado da história do país. O Brasil tem um número de partidos efetivos hoje de 16, então ele tem, digamos assim, 16 atores de veto, a qual ele teria que negociar obrigatoriamente. Ele criminalizou essa prática de negociação, né? E eu acho que o próprio núcleo qual foi formado o governo, você tem ali o Onyx Lorenzoni, que eu chamaria de o representante do baixo clero, que é como ministro da Casa Civil, seria o responsável por toda essa articulação política. Ele não representa uma verdadeira liderança no Congresso. Eu acho que é mais um dos pontos que dificulta a vida do governo Bolsonaro dentro do Congresso, né? Só para citar, acho que um exemplo, o Onyx Lorenzoni, ele foi relator e também foi o articulador das 10 medidas contra a corrupção. Sim. Na legislatura passada na Câmara. E o Onyx Lorenzoni, cara, ele, como articulador, se a gente lembrar bem, ele perdeu todas. Não ganhou uma das contra a corrupção. O projeto na Câmara ele foi praticamente desfacelado de 10 virou 13 medidas. O Onyx Lorenzoni não teve sucesso nessa articulação. Então, e é o articulador do governo. E é, digamos assim, a pessoa que supostamente seria responsável pela articulação do governo Bolsonaro. Então, eu acho que várias são as dificuldades do governo Bolsonaro ali, mas essa relação com o legislativo é hoje a principal, que esse governo não anda para frente. Esse é um problema. Cláudio Miller, o William Braguilha, Cláudio Miller, boa noite, Chicão, bom programa a todos, grande abraço, obrigado. Márcio Mainardi, da comunicação, aqui, diretor de comunicação da Prefeitura de Pinhais, obrigado aí pela presença. Vocês abrilhantam, todos vocês abrilhantam o nosso programa. E eu peço, por favor, aí, pessoal, deem uns like, umas curtidas, compartilhem, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam também o Diogo Tavares, mestrando em ciência política, e com certeza veremos esse jovem mestrando em ciência política pela Federal, ainda falando para esse Brasil afora, ainda ocupando cargos importantes, como já ocupou também em Brasília, né? Obrigado aí pela presença. Agora, Diogo, sobre os pronunciamentos polêmicos, ideológicos, de alguns ministros do governo Bolsonaro, como Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, a Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Abraão Weintraub, da Educação, o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Paulo Guedes, da Economia, o posto Ipiranga do Bolsonaro, que tanto quer reforma. Como é que você vê esses pronunciamentos deslocados desse pessoal? Ao menos na minha visão, deslocados, não sei na tua, desculpe, não quero induzi-lo a nada, por favor. Mas esses pronunciamentos polêmicos, o que você teria a dizer sobre isso? Isso atrapalha o governo, atrapalha o Brasil? Como é que você vê isso? Acho que, na minha opinião, atrapalha o governo, né? Principalmente, mas vou colocar mais um ponto aqui, né? Porque a gente está falando dos pronunciamentos ideológicos dos ministros. Mas a gente tem que lembrar também que o presidente não largou os pronunciamentos ideológicos, né? Eu acho que tem dois momentos muito distintos na política, né? Que é o momento eleitoral, a qual a política se polariza bastante,
ao qual a gente vê os posicionamentos ideológicos muito claros, né? Mas acontece também no mundo, né, cara, um outro momento, que é o momento de formar governo. É nesse momento ao qual você tem que sentar e conversar com o número maior possível de partidos, de interessados, digamos assim, com a sociedade como um todo, para formar esse governo. E parece que não só esses ministros, o presidente e os ministros, não deixaram ainda esse discurso eleitoral de lado, né? Esse discurso ideológico, esse discurso que divide, esse discurso que separa, que não colabora com uma formação de coalizão de governo mesmo, né? E a gente tem ali, no caso, a Damares, que teve esses pronunciamentos bem polêmicos em relação às pautas individuais, né? Em relação aos costumes, né? E tudo mais. O ministro da Educação já é o segundo ministro, nós já tínhamos um primeiro, até o Vila foi demitido lá da Transamérica, né? Mas antes de ir embora ele falou uma coisa, mas o ministro agora a diferença é só que ele fala português, o outro mal falava português. Mas os dois são muito polêmicos, e o Abraham Weintraub, ele é ainda mais divisionista, na minha opinião. Ele tem um perfil muito difícil, que a gente vê aí algumas coisas surgindo na internet sobre ele, que ele é claramente um acadêmico frustrado. Então ele ataca mesmo, principalmente os cursos de humanas ali e tudo mais. Parece que ele tem até uma opção pessoal. Por isso, eu acho que isso é preocupante, né? E ele protagonizou aí, inclusive, digamos assim, uma erguida de bola aí para a oposição e para as ruas já levantar as suas primeiras fileiras de manifestações contra o governo, né? No meio ambiente também nós temos um ministro muito polêmico, né? Que pouco se fala, mas o Ricardo Salles, ele é integrante do Partido Novo, né? Pouco se fala. Esteve no governo Alckmin como secretário do meio ambiente. Exatamente, ele é integrante do Partido Novo, então talvez ali o Bolsonaro fala de não negociação com o partido, mas tem ali muito pouco, né? Muito pouco a essência no governo Bolsonaro, mas tem alguns quadros de ministros partidários, acho que faltam mais ministros de quadros partidários para que o governo Bolsonaro comece a andar, né, porque ele apostou aí numa ala militar que não lhe dá condições de governabilidade no Congresso, né? E nós temos aí, eu acho que o principal ministro do governo, digamos assim, concorrendo com o Sérgio Moro, o Paulo Guedes, né, cara? Paulo Guedes, ministro da Economia. Eu deixei o Paulo Guedes até para o final, não só porque está na nossa ordem aqui, mas o Paulo Guedes tem uma característica interessante. Porque o Paulo Guedes, ele teve uma experiência, ele tem experiência no setor privado, mas ele teve experiência na política também, mas a experiência que ele teve na política não foi em um governo democrático, né, que dizem que foi a experiência que ele teve no Chile. Então a gente vê a dificuldade ao qual ele tem de lidar com a situação de um regime político democrático, né, do Chile, no caso, lá, os neoliberais, os Chicago Boys implementaram a política neoliberal sobre um governo autoritário. E agora ele está tendo que lidar com uma situação de um governo democrático, de um Congresso que está lhe cobrando. E a gente vê que ele tem uma extrema dificuldade em dialogar. Ele já foi chamado em 2 ou 3 audiências públicas na Câmara, no Senado, e foi muito agressivo com os parlamentares, independente se eram de oposição, se eram do Centrão, com os parlamentares do PSL ali, digamos assim, do governo, ainda tentaram blindar ele, mas não foi suficiente. Ele por ter tido, acredito eu, essa experiência apenas em movimentos autoritários, tem uma extrema dificuldade em lidar com esse ambiente democrático. Pois é, porque realmente é muito difícil. Foi fácil para ele ajudar, implementar ou implantar este sistema de capitalização no Chile, que hoje está levando muitas pessoas ao suicídio, né? Por quê? Porque era durante o governo Pinochet, um governo autoritário, déspota, e que ninguém podia contestar. Exatamente. Então foi fácil. Agora, dentro de uma democracia, ainda temos um Congresso que pode dialogar, que pode, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui que entrou Drey, boa noite, Cão, direto de Matinhos, abraço do tamanho das montanhas para você. Obrigado, Drey, grande abraço para você. O almejado desenvolvimento sustentável ainda está muito longe de nossa realidade, diz aqui o Drey, né? Bem, e além desses ministros, desses pronunciamentos ideológicos, nós tivemos recentemente do Osmar Terra, que é do PMDB, do Rio Grande do Sul. Sim.
num claro endurecimento das políticas sobre drogas, saiu com mais uma polêmica. Ele disse, ele veio com a de não confiar na Fiocruz e que existe uma epidemia de drogas no Brasil. Tal declaração afetará muitos interessados em tratamentos de dependência química, né? E outro, depois nós falamos do... Eu gostaria que você falasse um pouco desse ministro, depois eu vou te fazer uma pergunta também sobre o ministro Onyx Lorenzoni. Você vê, essa declaração, o ministro da cidadania vem dizer que não tem uma epidemia, né, de drogas, não confiar que no Brasil existe uma epidemia de drogas, dificultar, vai cortar verbas das pesquisas. A própria Fiocruz fez uma pesquisa que custou na faixa de 7, 8 milhões, alguma coisa assim, e ele simplesmente vai engavetar. Como é que é isso? Eu acho que, mais do que falar da pessoa do ministro e da atitude ao qual ele tomou, né, a gente pode falar sobre um fenômeno que eu acho que, agora a minha opinião, bem característico de governos populistas de direita, que é esse fenômeno que a gente viu também no governo Donald Trump, da pós-verdade, né, ao qual cada vez cria-se uma ideia, uma verdade paralela, traz-se para assuntos que devam ser tratados de maneiras técnicas, traz-se uma opinião muito enviesada, ideológica, né? E esse grupo que está fazendo isso agora acusou os governos anteriores disso, né? Mas é justamente eles que estão agora, nesse momento, implementando uma ideia de pós-verdade, né? Hoje a gente tem, hoje as universidades brasileiras, em muitas áreas, são reconhecidas mundialmente, né? Inclusive, é muito engraçado que o ministro da Educação, quando ele foi defender os cortes na educação lá na Câmara, ele usou uma plataforma de indexação de artigos científicos chamada Web of Science e outra chamada Scopus, que inclusive são as mesmas plataformas que, dependendo da área qual você precisar, você vai ver que o Brasil tem uma entrada no mundo científico muito boa. Nas nossas dificuldades, nas nossas condições, né? Até teve uma reportagem esses tempos na El País mostrando que a ciência está fazendo gente andar, alegado andar, né? Pesquisas brasileiras que estão fazendo, que elaboraram robôs para ajudar com que tetraplégicos tivessem auxílio para ter ali uma qualidade de vida melhor, uma população mais tranquila. Exatamente, a própria medicina, a própria ciência política, a qual eu faço parte. Hoje, se o Brasil, em alguns temas, como o da governabilidade, ele não é um caso ao qual o mundo inteiro vem olhar, também autores brasileiros são citados no mundo todo. A própria ideia de presidencialismo de coalizão foi um autor brasileiro ao qual levou o termo para o mundo. Então, e é utilizado no mundo todo para definir presidencialismos multipartidários. Então, o que eu acho que é interessante a gente destacar disso, esse fenômeno da pós-verdade, se a gente pode chamar assim, esse fenômeno ao qual é preocupante, né, ao qual um governo ele não acredita em dados oficiais, ou cria dados extraoficiais, achando que isso, não sei o que eles acham, se eles estão desmentindo a oposição, não sei qual é o objetivo aí, a gente vai ter que ver os próximos capítulos, mas isso é muito preocupante. Pois é, mesma coisa o presidente Bolsonaro, alguns dias atrás, aí, também duvidou dos dados do IBGE. Não, os dados do IBGE são falsos, não é assim, o desemprego e tal. Dos dados do IBGE, falou sobre o censo. Exatamente. Como é que pode, simplesmente, sem base científica nenhuma, simplesmente vir falando a Deus dará, o que vem na cabeça fala, e tem algumas pessoas que ainda acreditam. Deixa eu fazer uma observação, às vezes também só supostas bases científicas, né? Vou dar um exemplo aqui. A questão do horário de verão, que é muito polêmica, né? Aí já estão falando, o governo Bolsonaro não vai ter mais horário de verão e tudo mais. Eles falam, não, isso é porque nós já verificamos aqui que cientificamente não faz mais economia e tudo mais. Mas outros pontos como, por exemplo, o horário de verão é um horário que permite, por exemplo, as famílias, as pessoas que trabalham o dia todo terem uma exposição ao sol, pelo menos, um tempo a mais. As mulheres, o quanto é difícil para as mulheres, nós homens temos a dificuldade de compreender, mas como é difícil as mulheres andarem à noite na rua. No horário de verão, elas têm um tempo a mais.
Então, são coisas assim, de cidadania, de direitos, mesmo com o governo... Em 1930, 32 foi instalado, né? Eles descartam várias dessas questões de cidadania, inclusive, e às vezes até supostos dados científicos. Então, nós temos dois problemas ali. Delmar Paulo Morsch, também sabe, o Delmar Paulo Morsch, um professor lá, ele está lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Então, além dessas declarações aí, temos um assunto bastante intrigante, um assunto assim que deixa quem pensa, quem reflete, deixa um tanto pasmado, né? O ministro Onyx Lorenzoni também não fica para trás em se tratando de polêmica. O Onyx Lorenzoni, do chefe da Casa Civil, é réu confesso sobre o Caixa 2 e perdoado por Moro. Pô, isso é legal? Como é que é isso? E, além disso, o Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro do Turismo, envolvido em acusações de lavagem de dinheiro durante a campanha eleitoral, pegando mulheres laranja, etc. Então, qual a opinião que você teria sobre esses dois sujeitos enquanto ministros aí? Olha, eu queria falar do Moro também, né? Que ele foi citado, claro. Né? Eu acho assim, o Onyx, como eu já falei aqui, além de toda essa questão de ser um réu confesso, né, dá para ver o quanto ele, se a gente traçar um perfil dele, ele tem para aquilo que ele foi designado, que é arregimentar uma base do governo no Congresso, fazer com que as pautas do governo andem na Câmara dos Deputados e no Senado, dá para ver que ele não se mostrou competente até agora para fazer isso, né? Eu não sei se ele tentou falar com o Bolsonaro, existe uma forma, e é assim que tem que ser. Né? E aí o Bolsonaro, que é a pessoa teimosa, ele inclui os filhos no governo, mas então é um governo muito maluco, a gente vai classificar assim. Mas o Onyx, como a gente já falou aqui, ele já era conhecido como uma pessoa pouco articulada da Câmara, teve derrotas nas 10 medidas contra a corrupção e tudo mais. Agora, no caso Moro com o Onyx, eu acho que o Moro, ainda a mesma pesquisa que mostrou que o Bolsonaro, que cai a popularidade do governo Bolsonaro, né, tentou ali verificar quais são os políticos ainda populares, né? O Moro hoje já tido como político, não mais como juiz, né? O Sérgio Moro ainda é, segundo essas pesquisas, o político mais popular do Brasil hoje, dentro daqueles colocados, né, nas listas da pesquisa. Mas o Sérgio Moro, eu acho que ele caiu no máximo cachorro, aí a gente pode dizer. Hoje ele vai ter que fazer algumas decisões difíceis. Vai ter que rebolar ali para se dar bem. Se ele espera mais de um ano aí para tentar assumir uma vaga no STF, que alguns dizem que essa é a intenção. Acho que a coleira que o Bolsonaro colocou no Moro deve ser esse cargo, né? Eu acho que vai ser muito bacana a gente visualizar isso sem fazer juízo de valor. Até quando a popularidade, se ele espera isso por mais de um ano, essa popularidade dele vai aguentar isso daí. Porque ele já tem esse problema do Onyx. Outros casos de corrupção parece que com certeza vão aparecer aí, envolvendo aí também a questão do PSL, a distribuição da verba destinada às mulheres no PSL. No PSL mineiro. Eu acho que o Sérgio Moro vai ter um ônus aí também com tudo isso, né? Então acho que eu não sei qual é a avaliação dele, dá para ver que eu achava que ele tinha sempre o time, sabe, Chico? Que vai aparecer até hoje que ele tinha o time das coisas, mas eu acho que o governo Bolsonaro agora, vamos ver, parece que ele está perdendo o time, ele está perdendo a hora que ele está no judiciário é uma coisa, agora a hora que ele se envolveu na política, aí parece que ele está vendo que é um outro campo, né? Exatamente, não é a seara dele, né? A seara dele seria... Só para concluir esse assunto, acho que o caso do ministro do Turismo é o caso que coloca o governo Bolsonaro numa outra controvérsia, né? Porque é um governo que abusou do discurso moral durante as eleições, né? Abusou do discurso tentando se colocar como o partido ou o grupo que estava ali tentando se eleger da anticorrupção. E o Bolsonaro, eu acho que mostrou mais uma vez a sua inabilidade política ao não ter mandado ele embora quando surgiu o caso, né? Aí, claro, tem algumas questões de bastidores que a gente não sabe. Se ele sabe, o cara abre a boca. Né? Mas eu acho que ter segurado o Marcelo Álvaro Antônio no Ministério do Turismo também
é mais um ônus aí, não foi tão explorado pela mídia, né? Mas eu acho que pode ser um ônus aí para o governo Bolsonaro. O Bebiano, que não teve muito problema, já mandaram embora cedo e tal, os filhos do Bolsonaro ajudaram, etc. Né? Olha aqui o Gabriel Marcondes de Moura. Esse é fera, bicho. Tá aí o Gabriel. Pergunta para ele qual a avaliação sobre o projeto Moro 2022. Grande abraço. Tá aí a pergunta. Tá aí, né? Eu acho que falamos um pouco aí sobre o projeto Moro 2022, tem vários obstáculos aí. É isso aí. Diogo, seguinte, no domingo, dia 26, nas manifestações pró-Bolsonaro, os manifestantes foram aplaudidos pelos seus pares, pela sua turma, pelas pessoas que estavam lá, quando retiraram uma faixa colocada no prédio da Universidade Federal do Paraná. Essa faixa dizia apenas em defesa da educação. Uhum. Ela protestava contra o bloqueio de verbas para a educação feita pelo governo Bolsonaro. Como você avalia essa ação bolsonarista? Teve discursos de ódio? Colocaram uma outra faixa do Olavo de Carvalho, alguma coisa assim? Como que você vê isso? Bom, vou tentar ser o mais possível. Esse é um assunto interessante. Por quê? Até ali na pergunta tem a questão dessa ação bolsonarista, né? Uhum. Alguns analistas, vou dividir aqui com você, alguns analistas, até de fora, estão tentando entender o Brasil, estão tentando influenciar mesmo o fenômeno bolsonarista, uhum. Né? Porque Timothy Powell, cientista político inglês que estuda o Brasil, ele fez uma aposta que foi a seguinte: ele acredita que esse ano, se o governo Bolsonaro chegar até o final do ano, o Bolsonaro chegaria com uma variação de popularidade e o governo Bolsonaro com outra variação de popularidade, uhum. O que nos deixaria aí com uma discussão se há movimento bolsonarista, assim como foi o lulismo, uhum. Assim como foi o chavismo na Venezuela. Uhum. Né? Então, não estou dizendo que eu sou adepto, estou dizendo que essa discussão existe. Em relação às manifestações, aí alguns analistas também já falaram sobre que esse foi um ato, digamos assim, médio para grande, mas não foi suficiente para o governo Bolsonaro, né? Digamos assim, para salvar o governo Bolsonaro. Até porque, falando ali sobre as questões, a pauta da manifestação, parece que havia uma tentativa de a pauta é a favor de alguns projetos, uhum. Em defesa do governo e algumas figuras do governo, mas ela não ficou muito clara quando você realmente, para aqueles que foram para a rua, ver essa manifestação, até porque esse ato aconteceu na UFPR, da retirada de uma placa que não tinha o símbolo de nenhum partido político, não tinha uma mensagem ideológica, estava lá que era uma faixa em defesa da educação, colocada por uma instituição. Para mim também tem uma variação preocupante, que é o ataque às instituições no país. Porque as pautas eram, alguns cartazes diziam que a manifestação era contra o STF, uhum. Era contra... Estava meio difuso, né? Exatamente, mas tinha alguns ataques contra as instituições. Isso é preocupante na democracia. Uma minoria, né, querendo atacar as instituições que garantem os direitos não só deles, mas de uma grande maioria. Então, acho que é isso que preocupa. E em relação, só para concluir esse assunto, os comentários do Bolsonaro também sobre a manifestação são um pouco divergentes, somando essa do dia 26 e do dia 15. Porque do dia 15, para perguntar para ele, ele começou, né? Tentou até começar falando, normal, não. Ele voltou o microfone e falou, mas vocês são idiotas úteis. Uhum. Na Rede Record, no domingo à noite, ele foi falar sobre a manifestação do dia 26, ele falou dessas manifestações como legítimas. Uhum. Então é mais um exemplo aí de como o governo não largou o discurso eleitoral. Não saiu do palanque ainda. Parece que ele não saiu do palanque e ele destroça uma regra informal da democracia que é muito importante, que é a tolerância mútua. É claro que o Bolsonaro ele não tolera, ele não respeita a oposição, e ele deixou mais claro, mais uma vez, como ele legitima uma manifestação e chama aqueles que participaram da outra de idiotas úteis. Pois é, você vê como que as coisas acontecem na cabeça, né? Você vê de um líder, um presidente, se fosse um deputado, sem desmerecer esses postos também, mas fosse um deputado de um partido ou de outro, tudo, falando alguma coisa, ainda era passível de aceitação ou compreensão, deputado, tal. Mas um presidente da República, o maior
cargo... Tem a responsabilidade de unir a nação nesse momento, né? Tem a responsabilidade de união, realmente, sem dúvida nenhuma. Vamos ver aqui, o Velho Assis entrou, Angela Weng também entrou, obrigado aí pela presença de vocês. Diogo, é possível, você consegue traçar um perfil dos apoiadores de Bolsonaro que saíram às ruas no domingo passado, dia 26? É possível isso? É possível, sim, Chicão. E não só pela observação, né? Tiveram alguns pesquisadores saíram à rua também nesse domingo. Algumas pesquisas já estão sendo publicadas os primeiros dados e mostram algumas questões bem interessantes. Até anotei alguns aqui, que, primeiro, foi até declarado por esses movimentos a ausência de alguns movimentos que faziam parte das manifestações de rua, digamos assim, desse aspecto da direita, desde de 2013, depois com as manifestações pró-impeachment e tudo mais, foi notada a ausência desses grupos. Eles mesmos declararam que não participariam, né? E algumas pesquisas da FGV e da própria USP, se eu não me engano, mostraram um perfil básico desses eleitores desses manifestantes em algumas capitais. 78% desses declararam de direita. Diferente lá do passado, o qual eles tinham muita dificuldade. Eles falavam, eu sou de centro. Agora eles já se declaram de direita. Uma parcela muito próxima também se declara, daqueles que foram à rua, se declaram bolsonaristas. Né? 70% deles, um pouco menos, mas também muito alta porcentagem, se consideram conservadores. E um aspecto muito interessante de sinalizar é que 86% deles, mais do que todos, autodeclararam anti-PT. Então, a gente vê que ainda, mesmo com o PT fora do governo, o PT na oposição, esse discurso eleitoral ainda está pegando para alguns desses. O Bolsonaro consegue ainda incutir uma ideia muito perigosa de que há comunistas, de que o PT é quem trava a pauta. Né? Pois é, exato. Você veja só, anti-PT, será que o Partido dos Trabalhadores mete tanto medo assim, arremete a eles agir, faz com que eles ajam dessa forma por uma defesa antecipada de um possível embate político em 2022, alguma coisa? Eu não sei se é tão estratégico assim, Chicão, ou se ou é meio no ódio mesmo. Se tem um pouco de ódio e algo muito populesco aí, né? Eu não quero fazer comparações muito pesadas, mas a gente tem os movimentos fascistas na Itália e na Alemanha na década de 20 e 30, que taxavam como inimigos minorias dentro tanto da Itália quanto da Alemanha, que eram comunistas e judeus, né? Que falavam todos os problemas do que está acontecendo na Alemanha e na Itália são de culpa de judeus e de comunistas, tanto que politicamente eram grupos muito minoritários, né? Então eu acho que é muito mais uma estratégia, assim, tanto quanto, não sei se eu posso classificar como populista, para não querer comparar tanto com o fascismo, mas é tanto como uma estratégia de criar um inimigo externo que às vezes nem existe, né? Ou que não tem força. Eles parecem para manter uma unidade social. O inimigo, né? Aquele pé de goiaba ali tem um inimigo, ali naquele outro ali tem, parece uma coisa assim, né? Meia... Mantém até com cimento social, né? Algo que está conseguindo ainda unir essas pessoas num discurso simples, digamos assim. Um discurso simples e até rasteiro, né? É o que, ao menos dá para entender isso. E eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, essa aqui é bastante... e esses apoiadores, eles estariam defendendo a reforma da Previdência, o sistema de capitalização que essa reforma, esse sistema acabam com as aposentadorias. Estariam defendendo ainda o fim da gratuidade universal do SUS, como o ministro da Saúde disse para a revista Abril, se eu não me engano, uma entrevista, que ele pretende acabar com a gratuidade universal do SUS. Você imagine ser brasileiro, você brasileira, pai de família, jovem, atente para essa ideia do ministro da Saúde. Ele está propondo para acabar com a gratuidade do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? E eles estariam defendendo ainda a retirada dos direitos trabalhistas, sem saber, será? O porte de armas, estariam defendendo os cortes na educação, olha, o fim do Pronatec,
que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, que é usado para a graduação. Eles estariam, será que eles estariam defendendo tudo isso? Acho difícil. Olha, eu também busco, às vezes, não tentar fazer uma má avaliação dessas pessoas que acho que não há dúvida de que elas, nas urnas, elas clamaram por mudança. Uhum. Mesmo sabendo, a gente não sabe também que o eleitor médio, ele não é como, não são como nós, analistas, que estamos todo dia, ou analistas, ou jornalistas, né, que se interessam pela política e ficam ali sempre analisando todos os quadros. E parece que, mediaticamente, até por uma estratégia de redes sociais, que nunca se deu muita bola, né, a rede social não decide eleição, parece que o WhatsApp chegou para ficar, né, outros analistas aí de comunicação política podem falar melhor do que eu, mas parece que o propósito inicial de todo esse pessoal que está indo ainda para a rua era clamar por mudanças, né? E acreditavam eles que todo o último ciclo, representado pelo PT, eles até misturaram que todos de ciclos eleitorais anteriores eram todos iguais, eram todos de esquerda, né? Juntou-se todos no mesmo balaio e vamos votar por mudança. Né? Nós tínhamos outros candidatos fora o Bolsonaro que parece que representavam a mudança, mas não interessaram tanto assim ao eleitor. Aí, falando então sobre se eles são, eu não sei, eu duvido que eles são contra todas essas medidas, né, os manifestantes, digamos assim, né, eu acho que parte ali de alguns mal informados e tudo mais. Eu vou dar um exemplo. Sobre a questão da universidade, que eu acho que pegou muito mal para o Bolsonaro e para o ministro da Educação. Acho que é claro para nós, quando a gente observa aquele cidadão de classe média que paga a escola do filho do maternal até o ensino médio, que ele está fazendo investimento para o filho passar na universidade pública. Sem dúvida. Sem dúvida. Exatamente. E eu acho que ele também vou pagar aqui na base para ele ir para a Universidade Federal. Eu acho que muitos desses que têm esse sonho da universidade pública votaram no Bolsonaro. Uhum. Então, quando o ministro Bolsonaro anunciou medidas de corte, né, medidas chamando de contingenciamento, e as universidades se articularam muito bem como parlamentares, e daí os alunos foram ali para as manifestações. As manifestações não chamaram só grupos de jovens ligados a partidos políticos. Eu acho que ali na rua também estava um pouco do sonho da classe média. Pouco desse sonho da classe média de que agora que eu investi tudo no meu filho, e não só da classe média, mas dos mais pobres também que ascenderam às universidades. Né? Sem dúvida. Então, quando o Bolsonaro chama aqueles de idiotas úteis, ele não ofende apenas o jovem que está na universidade. Ele ofende as famílias. Eles tanto defendem a família. Aquela família que tinha o sonho de ver o filho naquela condição, de ver o filho na universidade. Né? Então, acho que o exemplo da educação e do sucesso das manifestações, como a educação pública de qualidade na universidade, como um sonho da classe média, nos coloca a pensar um pouco melhor se realmente as pessoas elas são contra isso ou elas estão ali, nesse momento, num discurso ainda muito eleitoral, e eu torço para que uma hora caia um pouco essa ficha. Né? O porte de armas mesmo, uma pesquisa mostrou agora, 60% da população brasileira é contra o porte de armas, porque já percebeu que quem vai ter porte de armas são pessoas com condições financeiras, né? Claro, sem dúvida. Ricas, né? Para comprar uma arma, tirar licença, fazer curso de tiro, o cara tem que ganhar muito bem. Exatamente, o cara tem que ganhar muito. Então, aos poucos vai caindo a ficha ali do pessoal. Deixa eu dar um alô aqui para o Padre Sidney de Oliveira, lá de Garrafão do Norte. É no Pará, né, Padre Sidney? Se tiver por aí ainda, dá um alô para a gente. Célia Lima Cruz. Olha lá, Sidney Oliveira, abraço, amigo Chicão. Deus abençoe. Amém, Padre. Agradecemos aí a Deus e a você pela bênção. Legal. Célia Lima Cruz também entrou conosco aí. Obrigado. Então, e os apoiadores do Bolsonaro defenderam também ações contra a corrupção, o que eu achei muito importante, sinceramente, super necessária no país. Porém,
Eles viam só, somos contra a corrupção, e placas, e faixa e tudo. Mas nenhum protesto contra as milícias e o envolvimento do Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, no caso do Queiroz, e a família do Queiroz, em relação às famosas rachadinhas. Isso também é de estranhar, né? É de estranhar, mas deu para perceber também que não que o tema da corrupção, eu acho que ficou em segunda instância, que parece que o governo Bolsonaro está tentando incutir um discurso, não o governo, o Bolsonaro, os bolsonaristas tentam incutir um discurso de que o problema da corrupção, do governo não andar, é um problema do centrão, eles são verdadeiros corruptos. Então, acho que começou uma guerra de discursos, né? Começou uma guerra de discursos aí entre quem vai ficar com a peste de corrupto ou não, né? E parece que a família Bolsonaro ainda está eu não sei se está conseguindo, a figura, o Jair Bolsonaro, ele conseguiu ainda se afastar dessa pecha, né? Mas a sua família, a ligação com... Quanto mais conseguirem ligar ele ao Queiroz, acho que as coisas vão piorar nesse sentido para ele, né? Aí as manifestações, sim, as manifestações recusaram esse... Exatamente, não tocaram nesse assunto, né? Você vê, eu acho até, penso, né? Posso estar enganado, vou fazer uma pergunta para você. O Moro deve ter, na verdade, dado graças a Deus disso. Aliás, o Bolsonaro deve ter dado graças a Deus de não ficar com o Moro, porque se fica com o Moro, e não estou defendendo que devesse ficar, não é nada disso, o Moro obrigatoriamente teria que ir para cima da família Bolsonaro com o COAF na mão. Porque é um Estado, daí estaria numa situação, o COAF ficaria numa situação policialesca no Ministério da Justiça. Ele teria que ir para cima. E se ele não fosse, ele poderia se queimar, né? É uma situação um tanto difícil aí, né? Bem, é isso aí. Vamos ver aqui, já falando. Bem, Diego, estamos quase chegando ao final do programa, mas ontem na Assembleia foi adiada a votação para 10 sessões sobre escola sem partido. Meu Deus do céu, ainda bem que foi adiada, porque a sociedade tem que discutir o que é isso, o que é escola sem partido. A escola é sem partido de quem? De que lado? Ah, não é da esquerda, pode ser da direita, não é da direita, pode ser da esquerda. Não, o que é isso? O que envolve? Escola sem partido, ela implica em quê, na sua opinião? Qual o objetivo dessa proposta, Diego Tavares? Bom, o projeto, em toda a sua essência, foi muito defendido pela oposição ontem na LEP, que ele é inconstitucional, né? E realmente, se a gente analisar o regimento interno, tanto da Assembleia... A oposição seria PT, PDT, PT... Tem um bloco ali do PDT. Alguns partidos ali. Isso. E a principal, assim, por que eles se colocaram contra, eles falaram muito sobre a inconstitucionalidade antes de discutir o mérito, né? Discutiu-se também muito o mérito do projeto, mas que ele seria inconstitucional. Mas, enfim, ele passou na Comissão de Cidadania e Justiça da Assembleia, né? Então, isso também mostra o caráter político dessa comissão, não tem só esse caráter mesmo de julgar a constitucionalidade, digamos assim, né? Tem só esse caráter de julgamento da constitucionalidade. E foi muito questionado o trâmite também, né, do processo. Então, mas julgando o mérito, a oposição destacou o quanto isso ataca os professores, fica com um ar de perseguição, né, simbólica, uma perseguição simbólica aos professores, ou até direta, né? E se realmente é uma escola sem partido ou uma escola com um partido de quem apresentou o projeto, né? Exatamente. Com uma justificativa de que há uma ideologia, é pregado, né? Até o ministro da Educação falou sobre marxismo cultural, né? Nas universidades, nas escolas e tudo mais. Com essa justificativa, parece que há uma tentativa, inclusive, de se acabar com essa pluralidade de temas na escola, né? E não sei, às vezes é até pouco justificada por quem apresenta
ela apenas ataca a ideia de que há uma ideologização na escola, mas ele apresenta poucas propostas sobre o que realmente deva ser ali. Aí quer tirar sociologia, filosofia. Exatamente. Né, são justamente as matérias que incentivam o pensamento crítico, a reflexão, e tudo mais. Eu acho que não tem como ser... se a pessoa se caracteriza como um democrata, como alguém consciente, não tem como ser a favor desse tipo de projeto. Eu acho que não precisa nem ser PT, ser de esquerda, basta pensar um pouco que não vai... Basta pensar um pouco, se acreditar no democracia, acreditar que um dos problemas do Brasil é a educação, e que esse projeto realmente ele não resolve nada em termos de educação, não está prevendo melhores condições de salário dos professores, como alguns estados já praticam. Recuperação do espaço físico das escolas, escolas integrais, não discute nada disso. Só quer inculcar uma discussão ideológica que coloca uma cortina de fumaça no que realmente interessa. Perfeito. Bem, Diego Tavares, nós estamos chegando ao final do programa, já estamos com 55 minutos, e eu deixo aqui para você um espaço para você fazer suas considerações finais, e como eu sempre falo para todos os meus convidados, que se tiver alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz, que você possa também discorrer sobre essa pergunta e o teu alô aí para o final do programa. Olha, eu acho que em questão de perguntas foi bem completa aqui, até que se a gente fosse discutir muito mais perguntas, tomaria bastante tempo aqui, né? Que é muito interessante, né, discutir a conjuntura, os momentos políticos do país, e eu acho que isso, inclusive, é algo que o programa contribui muito na comunidade, né? Discutir, está se propondo a discutir esses temas. Eu acho que, como eu falei, foi completo. Eu acho que só para quem se interessa pelo tema eu acho que além das discussões ideológicas, observar bastante o que pode vir a ser aí o governo Bolsonaro, essa dificuldade, eu destacaria mais essa dificuldade dele na relação com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, mais especificamente, e que alguns analistas até falam de uma tentativa do Congresso de reagir ao governo Bolsonaro, tirando poderes do Poder Executivo, né? Foi apresentada agora uma PEC que quer limitar o poder de edição de medidas provisórias do Presidente da República. Nós já tivemos aprovado o orçamento impositivo pela Câmara, está no Senado. Também. Né? Fala-se aí, então, com essas ações de limitar o poder do presidente, tem a outra PEC que foi aprovada, que foi apresentada, que é chamada PEC anti-Mourão. Caso Bolsonaro caia, o Mourão... Em 90 dias tem que ter. O vice não seja capaz de assumir uma... Foi o Henrique Fontana, me parece, que apresentou. Então, a gente tem claras reações do Congresso que não partem apenas da esquerda e da oposição, né? Parte ali do centro democrático, digamos assim, do centrão, que fragmentou-se, antigamente era representado só pelo PMDB, hoje ele apresenta muito mais dificuldades ali de coordenação, porque ele fragmentou em vários partidos esse centro político, né? E, digamos assim, toda essa coordenação do Congresso contra o Executivo para instaurar aquilo que alguns analistas já chamam de parlamentarismo branco, né? Um parlamentarismo velado, né? Ao qual o Congresso teria aí mais poderes na relação com o presidente. Eu acho que isso é um tema bacana. E só complementá-lo, né, por essa oportunidade, eu acho muito bacana, e fazer aqui a sugestão de que mais momentos desses possam estar acontecendo não só comigo, mas com outros colegas da universidade. Eu acho que é mais um espaço, uma oportunidade do mundo acadêmico também estar tendo esse contato com a comunidade em geral, um canal muito bacana, né? Que nesse momento é muito preciso, né? Já que a universidade está sendo tão atacada, que os acadêmicos venham até esse espaço, que o pessoal que está nas universidades venham até aqui, mostrar o que a gente está fazendo, o que a gente está estudando lá dentro, e não ficar encastelado lá, né? Exatamente. E conversar com as pessoas, responder as perguntas. Isso, né? É muito importante. Dar a cara para bater aqui, é legal, é bacana. Deixa eu ver aqui, o Joaquim de Paula, parabéns pelo programa, meu amigo Chicão. Muito obrigado, Joaquim de Paula. José Pires entrou também.
O José Pires, jornalista do Parágrafo, tem o site o Parágrafo 2. Gisele Salles entrou também, obrigado pela presença aí, Gisele Salles. Então, eu agradeço muito você ter atendido ao meu convite e deixo aqui aberto para que, se você puder, se você quiser conversar com alguns alunos, alguns mestrando, ou doutorando, ou alunos, ou professores, quiserem participar aqui do programa, ele está aberto e não há necessidade de ser exatamente uma quarta-feira. A gente pode abrir espaço outros dias, entende? Para que venham também alunas também participar, para a gente ver, fazemos as pautas bacana aí, para que a gente possa ter um bom bate-papo, e isso é muito salutar, é muito legal. O espaço está aberto, se você puder, até eu peço para você, puder fazer um contato, alguém queira, por favor, entre em contato comigo, e nós vamos trazer aqui, e repito, não há necessariamente que ser uma quarta-feira, tá ok? No mais, eu agradeço muito a você, um grande abraço, e até a próxima.